em meio a um ambiente pagão, em meio a um ambiente controverso ou contra as Escrituras. Falei para vocês nas últimas quartas-feiras que o apóstolo Pedro estava escrevendo para a igreja em momentos difíceis, em momentos em que os cristãos não eram muito bem vistos e muito bem-vindos no Império Romano. E ele escreve aos cristãos que estavam espalhados no Império Romano. E ele vai falar para os cristãos que estão sendo perseguidos, que estão sendo humilhados, que estão sendo maltratados, como eles devem agir, como eles devem conviver com aqueles que os perseguem. E ele vai falar sobre a submissão do cristão a todas as autoridades. Então ele vai falar da submissão do cristão à autoridade do imperador, a submissão do cristão dentro das autoridades do trabalho, falando dos servos aos seus senhores. E ele vai falar da submissão no casamento, da mulher ser submissa aos seus esposos. E ele tem uma preocupação com as mulheres, pode trazer, Michael, para que essas mulheres não sofressem. Porque essas mulheres eram casadas com homens e alguns não eram cristãos. No momento em que Pedro escreve essa carta de 1 Pedro, se o homem se convertesse ao cristianismo, a mulher era obrigada a ser crente também. E ela ia para a mesma religião que ele. Agora, se ela se convertia e ele não era convertido, ela era mal vista por não seguir a religião pagã do marido. Era como que ela estava sendo infiel ao marido, por não participar das religiões pagãs. Então essas mulheres passavam por dificuldades dentro de casa e nos seus casamentos. E esse é o motivo que o apóstolo Pedro escreve a essas mulheres cristãs. Qual deve ser o procedimento delas para ganharem os seus maridos para Jesus e não trazerem para si mesma dificuldades, problemas ou angústias por conta do relacionamento com o marido não crente. Então ele vai falar que a mulher, ela deveria se submeter ao seu marido. Nós vamos falar mais para frente sobre submissão, mas já falamos o que submissão não é. Falamos já que a submissão bíblica não tem nada a ver com um sexo mais forte do que o outro. Não tem nada a ver que um é mais inteligente ou pode mais do que o outro. Falamos aqui da igualdade perante Deus. Porque da mesma forma, lembram bem que a mulher se submete ao homem porque o homem é o cabeça, o homem se submete a Cristo porque Cristo é o cabeça do homem. E Cristo se submete a Deus porque Deus é o cabeça de Cristo. E já vimos aqui que Jesus Cristo não é menor que Deus. Tanto Jesus Cristo quanto Deus são a mesma substância, eles são um, eles são iguais. Então, da mesma forma, a mulher e o homem, eles são a mesma substância, são carne, são um, são iguais. Não há diferença nenhuma. Um não é mais do que o outro, o homem não é mais que a mulher e a mulher não é mais do que o homem. Aos olhos de Deus, os dois são como a relva, os dois são dependentes de Deus e os dois são feitos à imagem de Deus. Agora, vimos na semana passada que a mulher ela iria ganhar o homem sem palavras. Capítulo 3, versículo 1. Da mesma forma, vocês esposas, sujeitem-se à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que ele se recuse a obedecer à palavra, será conquistado por sua conduta sem palavra alguma. E aí eu falei assim, será que, se ele está dizendo que o homem será conquistado, ou seja, ganho para o evangelho sem palavras, então a mulher não tem que falar a palavra? E Romanos diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Então, o que Pedro está querendo dizer? Ela tem que ficar em silêncio
ou ela tem que seguir Romanos e falar a palavra para ele, para que ele seja ganho pela evangelização? O que Pedro está querendo dizer aqui? E é isso que eu quero ver com vocês hoje, sobre a palavra, como as mulheres devem aprender a lidar com as suas palavras, com as suas atitudes no falar, com a sua forma de tratar o seu marido no que tange a comunicação, no que tange as palavras. Ou seja, será uma noite em que eu quero mostrar para vocês na palavra como a Bíblia orienta as mulheres a conversarem, a falarem com os seus maridos. Porque o texto diz aqui que ela vai ganhar ele pela conduta, sem palavra. E aí depois, olha só o que diz. A conduta, mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. É o versículo 2. E aí ele continua no versículo 3, dizendo, não se preocupem, né, falando com as mulheres, com a beleza exterior obtida, com penteados extravagantes, joias caras e roupas bonitas. Em vez disso, vistam-se com a beleza que vem de dentro e que não desaparece, a beleza de um espírito amável e sereno. Então, essas palavras, elas andam juntas. Um espírito amável e sereno. Uma conduta pura e reverente. Então, a mulher tem que ter um viver puro e reverente e um espírito amável e sereno. O viver puro, né? O viver puro e reverente se refere ao exterior. Viver de forma pura e reverente é algo visto, é algo externo, é a conduta. E o espírito amável e sereno é interior, são as motivações, os sentimentos. Então, Pedro orienta tanto a parte externa da mulher, quanto a parte interna. Quais são as atitudes que são vistas na prática dela do dia a dia e qual ela deve sondar dentro dela os sentimentos dela. O interior ninguém vê. O único que pode olhar para o interior da mulher é ela. Então ele quer que vocês, mulheres, olhem para dentro de vocês e trabalhem dentro de vocês para que vocês tenham um espírito amável e sereno. Nós vamos, no decorrer das quartas-feiras, detalhar essa questão de puro, reverente, amável e sereno. Mas hoje, em relação à palavra, deve entender que o contexto daquilo que sai da boca da mulher deve ser um contexto prático, visível, puro e reverente, ou seja, não devem ser palavras impuras e irreverentes. Porque se o prático aqui é puro e reverente, então vale também para as palavras. Não devem ser palavras impuras, não devem ser palavras irreverentes. E as palavras, né? Mateus diz que a fonte das palavras é o quê? O coração. A boca fala que o coração está cheio. Então, a Bíblia está dizendo que a mulher ela deve ter um espírito amável e sereno. Então a boca deve falar um coração cheio de amabilidade e serenidade. Ou seja, as palavras devem vir de um espírito sereno, de um espírito amável. Não significa que vocês terão todos os dias 100% um espírito amável e sereno. Porque a mesma Bíblia diz, ireis, mas não pequeis. Então, se o espírito está irado, não vai vir palavra amável, não vai vir a palavra serena de um espírito irado. Sim ou não, mulheres? Então, quando tiver um turbilhão, tempestades e a ira toma conta do coração de vocês, não falem. Guardem, deixa baixar a tempestade. Deixa baixar aquela ira interior, né? Se reveste de amabilidade, se reveste de serenidade, para então colocar as palavras para fora. Mas
como deve ser a questão das palavras. E eu acho que aqui o que Pedro está querendo dizer é que nós temos, as mulheres, né, e serve para os homens também, é evitar os dois extremos. Quais são os dois extremos? Um extremo é, eu não vou falar de Jesus para o meu marido. Eu vou ser uma ótima mulher, eu vou lavar, eu vou cozinhar, eu vou passar, serei submissa, vou tratar ele bem, vou falar para ele tudo, vou agir com ele como Jesus agiria. Mas não vou falar nada da palavra, ele vai ver nas minhas atitudes. É isso que Pedro está querendo aqui? Não. Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra. Mas por um outro lado, ele não quer o outro lado, o outro extremo. O outro extremo é evangelho a goela abaixo. O outro extremo é eu vou falar para Jesus, vou falar de Jesus para o meu marido, mesmo ele não querendo ouvir. Então, não deve ser desta forma. E aí eu quero mostrar para vocês aqui como deve ser. O que Pedro está querendo evitar aqui é o que a Bíblia ensina nos textos de sabedoria. Vamos para Provérbios. Eu quero seguir com vocês. Quando eu comecei Deus colocou no meu coração que eu iria, para mim, trazer essa série de ministrações, eu peguei o livro de Provérbios e eu li Provérbios inteiro, o livro todo, os 31 capítulos. E todas as vezes que aparecia a palavra mulher, ou uma indicação de mulher, eu riscava de caneta e fazia uma flecha, dizendo, olha, aqui nesse provérbio está falando de mulher para mulher. E são vários textos que tratam desde a mulher impura até de prática das mulheres. Mas a ideia ou o tema central de Provérbios são, vamos dizer assim, quando os casais vão casar, né, os novinhos, os noivos vêm para o pastor, falam assim, pastor, a gente vai noivar e a gente vai casar. E normalmente o pastor faz um processo, né, de um curso de noivados com aquele casal novo, para dizer, olha, sobre a comunicação no casamento, vamos dizer assim, as noções básicas, né? É o kit de sobrevivência, colocar na mão daquele casalzinho novinho que vão aventurar essa vida de casal. E esse Provérbios é o kit de sobrevivência do jovem judeu. O jovem judeu lia Provérbios e eram esses provérbios que o ajudavam a entrar num relacionamento ou a fugir de um relacionamento. Então, vai falar aqui para o jovem, fuja da mulher imoral. Se apegue à esposa da sua juventude. Então, o livro de Provérbios se preocupa muito com o casamento e é direcionado para o homem, o livro de Provérbios. E no capítulo 12, começa no capítulo 12, ele vai focando em uma área da esposa, capítulo 12, versículo 4, Provérbios 12, 4. Ele diz assim, a mulher virtuosa coroa de honra o seu marido, mas a que age vergonhosamente é como câncer em seus ossos. A mulher virtuosa é coroa. Uma coroa é de ouro, bonita, um rubi. E a mulher virtuosa, ela excede o valor de muitas joias. É o que diz em Provérbios 31. Então, ele está incutindo aqui na mente do jovem judeu a importância de uma esposa virtuosa. E ele está dizendo, olha, existe dois tipos de mulher. Aquela que será uma coroa para você e aquela que só vai te envergonhar. Então, aquela que age vergonhosamente, ela é como câncer nos ossos. Acredito que a Beth é a que mais tem ideia quando fala aqui o que é um câncer nos ossos. Mas é algo que corrói, ele está querendo dizer. É algo que e os ossos, quem estuda anatomia, ele é a estrutura do corpo.
dos músculos, dos vasos. Então, ele é como que o que sustenta o corpo. Então, quando os ossos começam a ficar velhos, começam a esfarelar, começam a ser comidos, o corpo perde a estabilidade. E a ideia é que a mulher é aquela que dá estabilidade para um lar. É ela que dá uma estabilidade para uma família. Então, quando a mulher perde a cabeça e começa a agir vergonhosamente, a família está fadada à ruína. Porque aquilo que é os ossos, o sustento, né, o fundamento da família está começando a ser corrompido, corroído. E a queda, ela é iminente. Por isso que o 14, né? O 14:1 agora. A mulher sábia edifica o lar, mas a insensata o destrói com as próprias mãos. Nós já vamos voltar. Agora eu quero que vocês venham comigo para frente. Capítulo 18, versículo 22. Depois vocês podem assistir novamente, marcar esses textos na Bíblia de vocês. 18, 22. O homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso e recebe um favor do Senhor. O homem que encontra uma esposa, encontra um bem precioso. Às vezes, homens, a gente corre atrás de bens. Trabalha, rala, faz hora extra para ter uma casa, para ter um carro. E esse texto está dizendo, olha, se você encontrou uma esposa, você já tem muito mais que um carro zero. Você já tem muito mais que uma casa. Existem casais que vivem de aluguel e de Uber e são felizes. Outros têm mansão, carro zero para cada um do casal, mas cada um tem um quarto e eles não são uma família mais. Está dizendo aqui que o maior bem é a esposa. E mulheres, o seu maior bem é o seu marido. Não é o filho, não é o pet, é o marido. É até que a morte nos separe, não é até que o filho nos separe. É até que a morte. Os filhos saem e vocês vão continuar com esse barrigudo. É assim que é a vida. A família, o homem se tornarão uma só carne. Então, quem encontra uma esposa, encontra um bem precioso. Agora o 19:13. O filho tolo é uma desgraça para o pai. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. A esposa briguenta é irritante como uma goteira. Esse é o ponto que daqui para frente ele vai tocar. A ideia que Provérbios vai trazer aqui, e é o que vai se encaixar em 1 Pedro, é esse tipo de atitude que Pedro não quer que as mulheres tenham. Não evangelize o seu marido como uma goteira. É irritante para ele. Uma goteira, como funciona uma goteira, irmãos? Fica pingando, 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 pingando. Você coloca um pano, o que acontece? Encharca o pano e continua pingando, pingando. Você vai e coloca um Durepox. Escorre em volta do Durepox e pinga, 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 pinga. Só para de pingar quando o sol nasce e para de chover. É como que depende do tempo para parar. Aquela goteira não para. E está dizendo que a goteira ela é irritante. Então está dizendo que para o homem é irritante uma esposa briguenta. Então a palavra falando, repetindo, pastor, eu não cansei de repetir. Nossa, mas você está repetindo como uma goteira? É, pastor, estou como uma goteira, repetindo, repetindo e repetindo e repetindo. Então não vai funcionar.
Não vai funcionar, nunca vai funcionar. Por quê? Porque enquanto vocês repetirem como uma goteira, só vai irritar o seu marido. E homens são bons para serem teimosos. É igual a jumenta de Balaão, trava e não vai. Você pode bater, e é igual o jumento. Quanto mais você bate, mais o cavalo trava. É assim que os homens são. Então, porque a palavra de Deus sabe e diz, não haja dessa forma. Eu vou dar para vocês, mulheres, a sabedoria. Porque a preocupação de Pedro, e eu vou ensinar para vocês, mulheres, nas próximas quartas, eu vou ensinar, mas eu já quero que vocês abram. Olha só no capítulo, lá no capítulo de 1 Pedro. 1 Pedro 3. Versículo 5. Era assim que se adornavam as mulheres santas do passado. Elas depositavam sua confiança em Deus e se sujeitavam à autoridade do seu marido. Sara, por exemplo, obedecia a Abraão e o chamava de Senhor. Vocês são filhas dela quando praticam o bem, sem medo algum. Pedro usa duas palavras, mulheres, e guardem bem. No versículo 5 ele fala, depositam confiança em Deus. E no versículo 6 ele fala, sem medo. O que a palavra de Deus está ensinando é mulheres que agem com seus maridos, briguentas como goteiras, são mulheres que não confiam em Deus. E quando não confiam em Deus, elas estão com seus interiores e seus espíritos dominadas pelo medo. Elas não têm paz. Elas querem tanto ter paz que através da boca como uma goteira não param de falar para que os seus maridos ajam da forma que elas esperam, porque elas estão no fundo, com medo. Medo de que ele se perca, medo de que algo aconteça, medo de que se ele não mudar, se ele não agir, isso vai acontecer. Então, Pedro está dizendo, ele não está querendo ser machista, ele não está querendo dizer, vocês mulheres são pecadoras. Ele está querendo sim, eu quero te curar do medo. Mas para que você seja curada do medo, abaixe a sua guarda. Não seja briguenta. Confie em Deus. É isso que ele vai falar. Nós vamos entrar mais em detalhes nas próximas quarta-feiras. Capítulo 27. Primeiro 25, 24. É melhor viver sozinho, no canto de um sótão, que morar com uma esposa briguenta numa bela casa. É melhor viver sozinho no canto de um sótão, que morar com uma esposa briguenta numa casa muito bela, ou numa bela casa. Ele está dizendo que o ânimo da mulher contagia o lar. A mulher, ela é o termômetro da casa. Eu já ouvi vários pastores dizendo que, fala assim, olha, se a mamãe está bem, todo mundo está bem. Agora, se a minha mãe começa a tocar o terror em casa, ninguém tem paz. Pai não tem paz, os filhos não têm paz. Porque é a mulher que é a temperatura da casa. Se ela é sábia, se ela confia em Deus, se ela não é briguenta, a casa é um paraíso. Agora, se ela é murmurona, se ela é resmungona, se ela briga com todo mundo, se ela reclama dos pratos, dos panos de pratos, das toalhas, de tudo. O que acontece com a família? Não vejo a hora de...
vou trabalhar, vou não sei o quê, fico até mais tarde namorando. Todo mundo quer ser os primeiros a saírem de casa e os últimos a voltar. Por quê? Porque é melhor estar sozinho, num sótão, do que ter uma casa bela, com uma boa comida, quentinha, mas não ter paz. Não adianta de nada, às vezes, mulheres, né? E vocês se sacrificam tanto, se esforçam tanto para fazer um almoço, uma janta em família, gostosa, todo mundo sentado, e às vezes por uma coisa boba ali na mesa, começa uma briga, uma gritaria, e foi embora a paz do alimento da família. Então, é o que o texto está dizendo aqui, o que vale é a paz. Uma bela casa não adianta de nada, uma boa comida não adianta de nada,